Aleluia, graças a Deus, né? Podemos dizer graças a Deus por todas as coisas, né? Como disse o apóstolo Paulo, né? Em tudo dai graça, tudo, né? Momentos bons, felizes, momento de glorificar a Deus, em momentos de lutas também é momento de dar graças a Deus, porque é em todas as coisas, né? Em tudo dai graça, né? Então é maravilhoso estar consciente que ainda que nas lutas, nas provações, nas adversidades, nós podemos glorificar a Deus, né? Porque Ele é o que nos ajuda a vencer todas as batalhas da vida, né? Aleluia. Deus abençoe. Boa noite também, irmã Maria Aparecida, né? Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, vamos meditar um pouquinho, né, então, na palavra do Senhor. Rogamos que o Espírito do Senhor, né, aquele Espírito de graça aí, de revelação, como disse o apóstolo Paulo, esteja em nossos corações, né? Sempre, sempre. Porque o Senhor Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então, para que não venhamos, né, tropeçar na palavra de Deus, ter alguma dúvida, algum questionamento, o Espírito de Deus não questiona a palavra de Deus, né? Ele é o inspirador, né? Aquele que inspirou, aquele que escreveu, aquele que falou através de seus santos profetas e apóstolos, e então deixou a sua palavra para alcançar o coração de cada filho, né? Então a palavra de Deus é para os filhos de Deus. Só eles crerão nela verdadeiramente 100%. E não adianta querer forçar, né, a ninguém. Isso está dentro do coração eleito. Ele não questiona, ele simplesmente crê. O filho de Deus não é aquele que não entende, não. O que não entende, ele é enganado, né? Quando você vai fazer algum negócio, alguma coisa, se você não entender daquilo que você se propõe a obter, você é enganado, né? Então não podemos ser enganados dentro da proporção da vida eterna, da redenção. Não podemos ser enganados. Somos questionadores? Não, nós somos credores, né? Mas Deus tem nos esclarecido, não é que entendemos por conta própria, é porque Deus revela, Ele mostra. Quando Ele mostra, os filhos creem, não há dúvida, né? Então não há dúvida, não há questionamento. Então é crer. Quando crê, se conserta, muda de vida. É isso que traz dentro de nossos corações a mudança, né? É o querer mudar, ser transformados. Aleluia. O nosso boa noite também para nosso irmão Reginaldo Anderson. Deus abençoe, irmão Reginaldo, irmã Magna. Deus abençoe, né, irmão Severino também, né? Deus abençoe, irmão Severino. E a irmã Cida Moraes, Deus abençoe. Deus abençoe também o irmão Osmar, né? Deus abençoe. Sempre, sempre. Então, que assim a nossa vida seja, né, meus irmãos, cheia do Espírito de Deus, para sermos guiados por Deus em toda a sua palavra, tirando todo questionamento, trazendo uma fé perfeita, uma fé genuína, uma fé 100% na palavra de Deus, né? Sem ludibriações, sem enganos, sem fantasias, né? Mas dentro daquela revelação pura do Espírito Santo. Então, continuando, né, o nosso assunto que temos passado por estes dias, falando dos frutos da carne, né?
e o pecado original, ou pecado original e os frutos da carne, para entendermos, né? De que lado nós estamos sendo guiados. E se há alguma coisa errada em nosso coração, né? Como disse Davi, vede se há um caminho mau, né, no meu coração, sonda os meus rins, vê se tem um caminho mau e me livra de todos, né? Então todo aquele caminho mau, pensamento errado, né? Pensamento próprio que não combina com a palavra de Deus e nos torna então contra Deus. Tudo isso tem que ser cuidadoso, né? Temos que ter maior cuidado em todas estas coisas, tá certo? Porque senão nós vamos nos perder dentro de nossos próprios pensamentos, né? Criando uma resistência contra Deus, estando fixado em coisas que aprendemos e temos aquilo por absoluto, por maior, né? Se torna uma grande razão, então não deixa a gente prosseguir. Então diz assim, né? Vou ler outra vez com os irmãos. Gálatas, capítulo 5, versículo 18 até o 21. Então disse o apóstolo Paulo: se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, deparar-se com a palavra de Deus, né? Desejo repetir, né? A Bíblia é o livro da vida e é o livro da vida do Cordeiro. Então você olha estas qualidades que acabamos de ler, relatadas, né? Ditas pelo apóstolo Paulo, são qualidades de frutos da carne. E estas qualidades inibe, né? Proíbe, não deixa o homem entrar no reino dos céus. Então, como eu disse ontem, né? Precisamos averiguar se algumas dessas qualidades não está dentro de nós. Então nós vamos passar uma por uma, né? Deus assim nos permitindo, lendo qual é o significado destas qualidades e fazer um autoexame, né? Para não sermos enganados por nós mesmos e muito menos enganados por outrens, né? Que assim ensinam a palavra de Deus. Então essas qualidades da carne, elas são provenientes do pecado mãe, né? O que temos falado estes dias. Qual é o pecado mãe? É a incredulidade. Então, a incredulidade é descrer, né? Vamos dizer que a incredulidade seria fé.
no opositor de Deus. Então, fé no opositor de Deus, descrença em Deus, a falta de fé. A fé, ela é revelação, disse o profeta de Deus. Revelação é esclarecimento, é luz, é você poder ver com clareza. Quando você vê com clareza, então você entendeu, né? Não há embaraço. Isso te traz uma firmeza, um fundamento sólido na palavra de Deus. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e nas quais se esperam. Então este fundamento na palavra de Deus pela clareza. Quando você crê, lhe é esclarecido. E quando lhe é esclarecido, então te traz fé, te traz firmeza, segurança. Então ninguém poderá te enganar. Então a incredulidade é o pecado mãe. Agora, crer, ter fé, todos creem e todos têm fé. Então precisamos ver se é a fé genuína segundo o programa de Deus. Porque são muitas manifestações de fé, não é verdade? Você não pode dizer que o outro não tem fé. Ele pode dizer que ele tem fé na Santíssima Trindade, em 3 pessoas, na divindade de Deus. É fé. Me perdoe, não é criticar você, mas é uma fé errônea, porque Deus não é 3 pessoas e essa não é a divindade, né, do nosso Deus. Então aí que começa o problema, né? Então é ouvir a palavra de Deus e ser posicionados por Deus, crendo na palavra de Deus. Então, para esta condição, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha. Então, cada um escolhe como você acha melhor. Mas Deus manda o que é verdade, né? Então, conforme nós já lemos, lá no Éden, estava diante do homem a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. Então ali estava a vida eterna, estava a morte. Então a escolha do homem trouxe a queda e nós estamos na mesma condição. Hoje não podemos falar que é por culpa de Adão que nós vamos para o inferno. Não. Hoje é a escolha de cada um de nós. Nós estamos na mesma condição que estava Adão e Eva. Por quê? Nós temos Cristo, a árvore da vida, diante de nós, e temos Satanás, a árvore do conhecimento do bem e do mal, também diante de nós. E vai depender da nossa escolha, né? Então disse o profeta de Deus: a tua escolha determina o teu destino. Então poder parar diante de Deus, né? Há muitos e muitos anos, dentro desses 6 milênios, né, da criação de Deus, onde Deus ordenou a sua palavra. Dentro deste longo período, Deus se manifestou em carne humana para desfazer as obras do pecado. E então, após Deus ter se tornado homem, né? Deus como homem, ele foi chamado Jesus Cristo. Então, após ter a manifestação da redenção através de Jesus Cristo, então a escolha está por conta de cada indivíduo, cada pessoa, cada ser.
Você não vai para o céu porque eu vou te levar para o céu. Ninguém vai porque ninguém pode levar ninguém. Então agora vai depender da nossa fé, o nosso objetivo de vida cristã, de uma vida sincera e correta com Deus. Então agora vai depender de nós. E esta vida correta não depende de sermos participantes de uma igreja, né? As pessoas têm a mentalidade, porque ele faz parte de um certo movimento religioso, ele vai obter a salvação. Ou ele, por através de um sistema religioso, tem aprendido que tem que ser bondoso, caridoso, fazer obras de caridade, coisas para obter o reino dos céus. Isso vale? Vale, claro que sim. Não estou dizendo que não, mas não é isto, né, que vai colocar a nossa pessoa no céu. Então, para estarmos no céu, primeiro dependemos da graça de Deus. E a graça de Deus já foi estendida a cada um de nós por meio de Jesus Cristo. Então agora vai ser como nós vamos aceitá-lo, tomar para o nosso coração e viver para ele, né? Então, quando aceitamos o Senhor Jesus, estamos dispostos a desfazer dos frutos da carne. Estes frutos da carne, então, proveniente da incredulidade. Então, ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, observar, né? Porque o Senhor mandou observar, ele mandou, né, que fizéssemos uma autoanálise da palavra, examinar a palavra, porque nela cuidamos ter a vida eterna. Então, de tudo que aprendemos, de ensinamentos religiosos e pensamentos humanos, então precisamos agora pautar isto com a palavra de Deus. E quando pautado com a palavra de Deus, corrigidos por Deus, então mudando-se de atitudes, de gestos, mudando a visão, tendo uma visão aberta, ampla, né, com clareza, e assim caminhando com Deus. Então a incredulidade para com Deus é fé no opositor de Deus. E a fé com Deus é então você aniquilar as obras do erro, da maldade, do pecado, que muitas vezes não parece maldade, ele parece bom, ele é prazeroso, e isso tira, né, então a visão espiritual do homem, e aquilo então vem pensamentos errados e a pessoa prossegue deste jeito, né? Então, lembrando que Adão, ao descrer de Deus, ele foi, então teve as ações pecaminosas. Ele deixou introduzir-se em sua vida obras de Satanás. Então, quando ele pecou, ele morreu, pecado é morte, ele separou de Deus. Separado de Deus, então agora foi oferecido a Satanás a oportunidade de adentrar na vida humana e então governar o homem. Então você leia aí Gênesis, né? Você verá todas estas coisas acontecendo. Você verá que o homem chegou em um caos total. Gênesis capítulo 6, o homem chegou a uma totalidade, né, de perversão que corrompeu o gênero humano, né? Uma corrupção total. Então essa corrupção ela começou através da incredulidade. Da incredulidade, então, agora passou a ter atos dominados por Satanás.
quando Adão estava dentro do Éden, vivendo na presença de Deus, guiado por Deus, cheio de Deus, um semideus, né? O Deus da terra. Deus disse para ele: você cuidará da natureza. E assim o foi, até que ele pecou. Então, após pecar, veio então as naturezas, né, de Satanás, ou seja, estas qualidades apontadas por Paulo, como também, né, nos é dita em Apocalipse 22, que ficarão fora do reino dos céus. Você verá mais algumas qualidades, e juntos com essas, dos que não entrarão no reino dos céus. Então temos passado aí, né, mostrando estas qualidades, estas manifestações, a ludibriação, que é o engano, levando o homem a pecar, né? Também a manifestação e o nascimento, né, de Caim. Caim não sendo filho de Adão, isso prova as Escrituras. Para os que creem, né? Para os que não creem, eles vão estar debatendo contra, apresentando argumentos contra e ainda mostrando para você versículos, né? Mas para isto ele tem que passar por cima de outros versículos, deixar de lado e trazer uma aniquilação. Isso prova então que ele não crê, né? A pessoa, quando faz assim, ele não crê 100% na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar em perfeito sincronismo, pois é a palavra de Deus e ela não choca. O choque está dentro das pessoas. O espírito denominacional, religioso, o espírito contrário está dentro das pessoas. Então, fazer uma autoanálise e assim, então expurgar, né, limpar-se desses empecilhos, né, que impedirá o homem de ter a vida eterna, Então, olhando para Cristo, olhando para a sua manifestação, através de todos os tempos, Deus trabalhando com seu povo no Egito, tirando do Egito, no deserto, entrando em Canaã. Então chegar os dias da manifestação de Emanuel, onde Deus se torna carne e ele morre por cada um de nós para eliminar as obras da carne, eliminar o pecado, né? Então, falando deste pecado, o pecado original, temos falado, né, esclarecido que foi o ato ilícito, ilegal, de Eva para com a serpente. Você pode dizer: oh, irmão, mas isso não é real. Sim, isto é real. Vai depender de você crer no que diz a palavra do Senhor. Então ontem, né, você que talvez está nos ouvindo, dê uma ouvida no que nós falamos ontem, né? Você verá de que descendência é Caim. A Bíblia assim o mostrou e assim então procedeu. Ele não veio de Adão, então ali uma semente animalesca misturado, né, com a raça humana, meio homem, meio animal, não podendo ser distinguido pelo homem, pois então parecendo o homem, então manifestado ali o homem da maldade, o homem cometendo, né, suicídio, cometendo seus adultérios, entrando em total corrupção. Então a Bíblia nos mostra, né, que os filhos da descendência de Adão, eles foram chamados os filhos de Deus. E a descendência de Caim foram chamados, né, filhos dos homens. Então a Bíblia relata da seguinte maneira, né? E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, né, eram formosas,
e tomaram para si mulheres. Por que a Bíblia disse assim? É um mero falar? Simplesmente foi dizer isso por dizer, ou tem algo nisso, alguma distinção? Claro que é uma distinção, né? Filhos de Deus e filhos dos homens. Mas todos os filhos dos homens não veio de Deus? Sim, Deus criou todas as coisas. Precisamos entender isso, né, meus irmãos? Deus criou até Lúcifer. Deus era único, o eterno, todo-poderoso, sozinho, não havia nada com ele. Ele criou todas as coisas, então ele criou os anjos. Os anjos começaram a adorar, então estes anjos criados, eles intentaram em seus corações, ou intentou em seu coração ser como Deus, ou ser adorado como Deus. Então veja que também aquele espírito de luz, ou aqueles anjos, tiveram os seus direitos de escolher. Então aquele maioral dos anjos, ele intentou ser como Deus, ser adorado como Deus, e assim então ele trouxe uma divisão, ele escolheu aquilo, mas quem é ele? Também é obra do Criador, não é isso? Então este próprio anjo Lúcifer, como dissemos ontem, vamos repetir, ele não pode criar. Então ele usa o que Deus criou. Ele traz uma perversão. Ele perverte o que Deus deu. Assim então você vê várias manifestações. Quando olhamos aqui para os nossos dias, que fala-se de falsos cristos, falsos profetas e da besta, então você tem que saber que isso é um espírito religioso, é um espírito de Satanás manifestando tudo a seu tempo. Ele é anticristo, anti quer dizer contra, ele é anti-palavra, ele está sempre lutando contra a palavra. Mas não se esqueça que lá no princípio, ele usou a palavra para tornar-se contra ela. Chega nos dias apostólicos, dias do Senhor Jesus. Então, após a descida do Espírito Santo, que é Deus, na igreja, logo à frente, manifesta então este espírito anticristo, saíram do meio do cristianismo e criaram a sua doutrina, tornando-se contra Cristo, pregando o evangelho de Cristo. Então isso é anticristo, falso profeta, porque profeta é um vidente, é um homem mandado por Deus, enviado por Deus, então ele também é contra profeta, ou ele é falso profeta. Profeta também quer dizer pregador, ele prega, ele ensina, mas ele é falso. Ele prega o evangelho, mas a sua doutrina é contrário à palavra de Deus, mas pregando o evangelho. E então ele é a besta, ele é alguém que tem autoridade, né? Tem poder. E este que é chamado a besta vai concluir-se a qualquer dia desses, né? Estamos nos dias finais. Ele se encarnará na pessoa de um sumo pontífice, né? Um maioral da igreja, e ele dominará não só o mundo religioso, que, diga-se de passagem, ele vem, né, dominando por vários séculos, por meio de sua falsa doutrina, mas um dia ele então, por que não dizer segundo Apocalipse, capítulo 17, ele terá o poder também político em suas mãos. Ele será um governo tanto religioso quanto político. Quando ele se tornar o agente político, né, o governo político mundial, então ele é a besta de Apocalipse. Então nesse tempo ele obrigará que todos estejam emanados em sua comunidade religiosa e trarão então assim o seu sinal, né? Ou se você for contra ele, então você morrerá
e você não poderá comprar. Então tudo isto é fruto da incredulidade de estar contra a palavra de Deus. Então Satanás, dentro disto, né, desse desempenho, levando as pessoas a crerem, por meio de sua manifestação, invadindo a vida das pessoas. Então hoje, ouvir a voz de Deus é uma oportunidade que Deus dá a cada um para restituir sua vida, né? A restituição então vai estar no crer nesta manifestação do Messias, da sua morte e ressurreição, da redenção pelo seu sangue, para nos lavar do pecado que foi sangue, e assim então começarmos a livrar-se das obras da carne. Então, viver as obras da carne é viver debaixo da escravidão do pecado, cujo príncipe do pecado é Satanás. Então, como o apóstolo Paulo escreveu, vamos tomar aqui então o primeiro fruto, né, da carne, escrito por Paulo, né? Então Paulo disse, porque as obras da carne são manifestas. Então vamos ver as manifestações destas obras da carne, né? Então começa como? As quais são, primeiro, a primeira, né, aqui na lista de Paulo, é adultério, né? É o ilícito, é o ajuntamento ilícito, é o casamento ilícito. Agora, esse casamento ilícito, né, é um extra, é fora do normal. Então, o que quer dizer adultério, né? Então, tomando pelo dicionário a explicação do que quer dizer adultério, então, claro, né, todas as pessoas sabem que o adultério é a infidelidade estabelecida por relação carnal com outro, né, ou outra, com outro parceiro ou outra parceira, né, que não é companheiro habitual. O que é o companheiro habitual? É marido e mulher, né? Viver a vida marital, a vida conjugal. Então também é violação, violar aquilo que é de direito, né? Casou então para viver, ter uma vida marital, e muitas vezes o direito é violado, né? Então precisamos tomar cuidado de todas as maneiras, porque vai crer-se e pensar que se o adultério é simplesmente quando se conclui o ato, né? A infidelidade é simplesmente o ajuntar com outro ou com outra que não é o seu parceiro marital. Mas muitas vezes então é violado quando não cumprimos um para com o outro, como diz as Escrituras, não apartais, né? O homem não tem direito ao seu corpo, ensinou Paulo, mas sim a esposa. A esposa não tem direito ao seu corpo, mas sim o marido. Então é isso que ensina a palavra de Deus, e muitas vezes isso é violado, né? Muitas vezes violado pela dor, pela enfermidade, pelo não querer, pelo cansaço, né? Então se torna maior do que a necessidade humana, e isso se torna uma violação diante de Deus. Isso talvez traz várias consequências, né? Para o casal, para a vida humana, e vive, né? Então uma vida um pouco complicada, às vezes uma vida enferma, desajustada, porque vai fugindo da realidade, né? Então saber que a enfermidade ela veio pelo ato errado,
O ato errado de Adão, lá no princípio, então, tornou-se possível todas estas coisas. Porque o homem, lá no Éden, sem o pecado, ele era sadio, ele não tinha enfermidade, né? Não tinha tentações, não tinha o problema. Então ele vivia com paz, ele vivia com prazer. Então o pecado trouxe o distúrbio sobre a vida humana. Então, se nós não adequamos ou não cumprimos, então, a palavra de Deus, nós estamos em uma transgressão espiritual, né? Como naturalmente somos infiéis, desrespeitamos as pessoas, é uma transgressão, não é verdade? Mas falando desta violação, né? Do companheirismo habitual entre o casal, essa violação, dessa transgressão da regra conjugal que é imposta, né? Ou que faz parte do contrato matrimonial entre os cônjuges, entre o casal. Agora, que contrato? Quando, né, o homem decide ter a sua esposa e ele arruma então a sua companheira, aquela que ele olha, conversa, se aproxima, então chega ao casamento. Então, quando diz, né, na verdade, aqui o dicionário traz o contrato, né? Trata-se por contrato, né, matrimonial, é que se vai lá diante da lei e prescreve lá, né? Ou escreve, né, lá na lei, fazendo então o casamento. Então, o contrato matrimonial. E na verdade, o casamento, né, que Deus respeita, não está lá no papel, está na sinceridade, na fidelidade do coração. Então o profeta de Deus ensinou que Deus honra, é o que nós falamos. Então, olhando dentro das Escrituras, quando vemos o acontecimento de Maria, né, que ela ficou grávida pelo Espírito Santo, José era prometido casar com Maria, Maria prometeu casar-se com José. Então, ao perceber que ela estava grávida, então José quis separar-se, mas o anjo disse para José o quê? Não temas receber Maria por tua esposa. Então, pelo que ele já tinha dado, Deus já o considerava. Não temos receber Maria, tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não foi um adultério, não foi violada por outro homem, não foi tocada, não teve o aconchego marital com outro homem. Não foi isso. Ela não violou, ela não foi infiel a você, José. Então ela não transgrediu a palavra que ela disse para você que se casaria com você. Não. Então ela não teve esta infidelidade. Ela não transgrediu a palavra, embora eles ainda não moravam juntos, não se coabitavam juntos, mas a promessa era de ter a vida marital, né? A vida conjugal. Ele ser o esposo dela e ela ser a esposa dele. Então Deus veio a usar Maria. Então não foi a infidelidade, não foi a traição, não foi o adultério, né? Então estar dentro disso, dentro da vida, viver isso, não violar os princípios, os direitos, a benevolência, senão por mútuo entendimento, né? Disse o apóstolo Paulo, apartar um momento para a oração, mas depois se achegai um ao outro por causa da vossa incontinência, por causa do desejo, né?
esse qual foi despertado lá do princípio. Então o marido, né, a Bíblia diz que o desejo da mulher será para o seu marido. Qual o desejo? Então, este desejo para lhe ajudar e assim ambos, né, viver felizes dentro do matrimônio. Não é fácil, né, meus irmãos? Mas esta é a regra de Deus. É prosseguir amando um ao outro. Não poder transgredir um ao outro, né? O apóstolo Paulo, ele disse, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, que eu ando meio esquecido, né, meus irmãos? A hora a coisa vem assim, né? Ele disse, não defraudeis um ao outro, né? Isso dentro da vida marital. Defraudar, negar-se, né? Transgredir, então violar, não aceitando, não querendo, repudiando muitas vezes. Então isso não é legal, principalmente para os filhos de Deus. Há um mútuo entendimento entre o casal, então isso é entre vocês dois. Isso não deve sair para ninguém, né? Sua vida conjugal não deve ser contada para ninguém. É vocês dois que entram em um acordo e vivem da melhor maneira possível, né? Então, falando disto, dentro disto, a vida marital ser aquela coisa bem peculiar, de verdadeiro e genuíno amor, a mulher reverenciando o marido, como a palavra de Deus ensina, mas também o marido não é aquele coronel, né, aquele brutão, mas ele é aquele que Paulo também disse, ame a tua esposa, como Cristo amou a igreja. Não é maltratar, né? Paulo ainda usou a expressão, ninguém esbofeteia a sua própria carne, ninguém, né, dá soco, dá tapa, pega um chicote, bate em sua própria carne, em seu próprio corpo, né? Então, considerando-se que a vida marital, o marido e a mulher se tornam um, né? Um casal, uma só vida, uma só carne. Não é maravilhoso pensar nisto, irmãos? Se torna uma só carne, onde um é a ajuda do outro, espiritualmente, naturalmente. Pois assim, então, vamos viver no céu? Aleluia. Então, não maltratar a sua própria carne, esbofeteá-la, né? Eu até entendo que muitas vezes, dentro do âmbito familiar, onde acontece as grosserias, né, a falta de educação do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, muitas vezes pelo aconchego, pelo estar junto, então ali é onde se solta tudo, né? Não deveria ser assim, né? Deveria ser tratado com maior respeito, maior empenho, né? E assim a gente vai aprendendo, né, meus irmãos? Que assim Deus nos ajude. Então, dentro desse primeiro item, né, eu creio que o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, está bem empenhados, né? Então, eu creio que estamos longe desse adultério, né, desta violação e de estar em relação, né, ter um relacionamento extraconjugal, que é este adultério, né? Que assim Deus abençoe cada lar, cada família. Aí vamos continuar o assunto, né? Porque agora vem os outros itens, né? Vem a prostituição, vem a lascívia, vem a idolatria. E aí esses são os pecados. Nisso deve haver mudanças, então precisamos saber o que são estas coisas para que assim sejamos mais prudentes, né? E assim vamos deixar Deus aperfeiçoar a nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Vou parando por aqui. Amanhã, não tenho certeza se eu continuarei amanhã, mas provavelmente sexta-feira estaremos com outro item, né? A partir de prostituição, talvez vamos mais adiante, né? Assim, conforme Deus guiar o nosso coração. Deus abençoe o seu lar, a sua vida. Que Deus possa trazer um renovo, né?
em nossa vida conjugal, na minha, na sua, que possamos, já estamos velhos, mas precisamos da vivificação, né? Do amor genuíno, do tratamento, da beneficência de um para com o outro, entendimento. Vamos ficando velhos, precisamos um dos outros, né? Os filhos se casam, vão-se embora, fica o casal outra vez, como se fosse lá do princípio, começou sozinhos, vai terminando sozinho. Lá no princípio tinha aquele amor, aquele aconchego, aquela dedicação, aquela compreensão, falta adivinhar um ao outro o que pensa, os gestos para ajuda, né? O casamento ele não é feito, né, só para dar aí a vestimentas, dar o alimento, usar o alimento, essas coisas cotidianas, né? O amor, o carinho, a compreensão, né? A hora da fragilidade, a hora que precisa de um entendimento. É nisso que consiste a vida, né? Todos nós gostamos de atenção, gostamos de carinho. Então o casal é para isso, né? Onde um pode ajudar o outro e assim se livrar de todo o espírito que rodeia, não é verdade? Deus te abençoe. Que assim então o Senhor possa vivificar a vida matrimonial, cada lar, cada coração, essa vida conjugal, a vida amorosa, de um verdadeiro sentimento e sensibilidade de um para com o outro, né? Sempre ter palavras boas, caridosas, né? Ocorre muito dentro do casamento e fica nervoso, logo já chama o outro de esquisito, de estranho, de burro, e aí vai enumerando as coisas, né? Não devia ser assim, não deve, né? Quando os dois são uma só carne, então o mútuo respeito é valoroso para a vida do casal dentro da vida cristã, para com Deus. Aleluia. Querido Pai Celestial, nós te exaltamos por sua benignidade, sua bondade, seu grande amor para conosco, onde a sua palavra nos declara que o Senhor é o esposo da sua igreja espiritual. E o Senhor é benéfico, é bondoso, é paciencioso. O Senhor compreende o nosso coração. O Senhor é o que satisfaz as nossas necessidades. Senhor, abençoe o teu povo, a tua igreja. Traga à luz a inspiração, a vivificação espiritual, aquele prazer de ter o aconchego com o Senhor, através da oração, da adoração, de estar em sua presença, sentir o Senhor, e o Senhor sentir a nossa presença te exaltando. Um verdadeiro companheirismo, um verdadeiro relacionamento, Pai. Esse é o nosso desejo para com o Senhor. Sermos totalmente vivificados pelo seu grande poder, que é o teu Espírito Santo vivendo em nossos corações. Confirma tua bênção, tua graça sobre a vida de cada um de nós. Pedimos isso e te agradecemos no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.